Olá, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar aqui o nosso preenchimento do nosso plano de negócios, que foi o modelo que foi enviado para a turma. Tá? É, Nesse plano, de início você já inicia aqui com o nome da sua empresa, né? Você precisa dar, você já sabe qual é o ramo que você quer trabalhar, então de início você já coloca o nome da sua empresa, a empresa que nós vamos criar aqui, que nós criamos como modelo para montar esse plano de negócio, como é um negócio na área de marmitas, nós chamamos ela de Empório das Marmitas, tá? Então a gente já colocou aqui, né? Meu nome é professora Ana Deiva e hoje a gente vai então, Ana Deiva Portela, e hoje eu vou ajudar vocês nesse preenchimento, pensando nesse negócio de marmitas, tá? Então o modelo é esse, a gente começa com o sumário, no sumário tem todos os tópicos que vão ser abordados nesse plano de negócio, entre eles dados da empresa, sumário executivo, né, análise de mercado, onde eu vejo a situação do cliente, dos concorrentes, dos fornecedores, né, o plano de marketing, né? Como é que eu vou desenvolver as minhas promoções, a comercialização, como é que eu vou trabalhar a estratégia de competitividade. E no plano operacional, eu vou verificar a questão do espaço, onde eu vou organizar a minha empresa, qual é a minha capacidade de produção, se eu vou ter necessidade pessoal. E por último, o nosso plano financeiro, onde eu vou estimar o custo pré-operacional, o custo operacional, e outros valores que são necessários para abrir nossa empresa. Por último, a análise de cenário, que é o tópico mais importante, que é a conclusão do nosso plano de negócio. Então, para a gente não perder muito tempo, vamos lá então aos dados da empresa. Então, eu coloquei aqui Empório das Marmitas, coloquei um CNPJ fictício, o nosso endereço de localização, que é a Avenida Santarém, Marambaia, né? Coloquei que no sumário executivo a caracterização do empreendimento ele é em uma implantação, mas a gente pode trabalhar também com uma expansão, plano de negócio para expandir a empresa ou para realocar ela de local, se o endereço não estiver, se o empresário considerar que existem outros locais que a empresa pode dar mais certo, então você pode estudar uma relocalização. É, no caso do resumo dos principais pontos do plano de negócio, aqui você vai dizer resumidamente qual vai ser o seu ramo de atuação. Então eu coloquei aqui, essa empresa visa fornecer marmitas diariamente para trabalhadores do bairro da Marambaia. Atualmente as pessoas estão tendo menos tempo para se deslocar do trabalho até casa para fazer o almoço. Então as pessoas preferem logo comer, né, próximo do trabalho, porque ela ganha tempo, né, ela não tem o trabalho de cozinhar. Então esse é o foco do nosso plano de negócio. Oferecer, qual é a missão da empresa? Oferecer comida de qualidade, quentinha e com um cardápio variado diariamente para trabalhadores da Marambaia. A estrutura é de uma microempresa, tá? Microempreendedor individual, ele vai ser MEI. Lembrando que para ser MEI é importante a gente lembrar que o microempreendedor ele só pode ter um funcionário. Então, pensando nisso, a gente vai fazer um plano de negócio mais enxuto, né? Porque na maioria das vezes a gente não quer, os empreendedores que estão iniciando fogem das despesas tributárias, né? Da despesa para abrir uma empresa, tá? Então, a gente vai aqui preencher com essa perspectiva de ser um microempreendedor individual. Claro que nós teremos aula explicando melhor quais as diferenças, os tributos, o que é necessário, né? Qual é o custo de abrir um MEI ou de abrir uma empresa individual, né? Então a gente vai trabalhar isso depois. Em relação à localização, essa planilha aqui, ela ajuda a você se decidir se você tiver várias opções de local. Né? Você tem local um, 2, 3, então aqui você pode preencher. A Avenida Rodolfo Scherman pode ser um local. Eu tenho uma localização na Avenida Tavares Baixo, né? Estou falando de ruas aqui do bairro da Marambaia. Então, eu posso colocar aqui se eu tiver essas opções, porque aí eu vou verificar
Entre as opções que eu estou analisando, pode ser uma, duas, três, eu vou verificar em relação à movimentação, se é uma área comercial movimentada, se dá para colocar vitrine, né? Se tem concorrente perto, se tem como, se o imóvel está num bom estado. Então, esses itens aqui são itens que ajudam você a decidir, né, sobre a locação de um ou outro imóvel. No caso aqui, a gente colocou a empresa funcionará em endereço residencial, ou seja, a gente não vai preencher essa tabela. Se eu não vou preencher essa tabela, eu poderia, de uma certa forma, até deletar ela aqui do meu plano de negócio. Ela já me ajudou, não vou precisar desse tipo de análise, eu posso simplesmente tirar ela aqui do meu plano, tá? Para deixar ele mais enxuto. Análise de mercado e competitividade. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber sobre se eu tenho clientes e se eu tenho concorrentes para esse negócio. Então, o bairro da Marambaia pode, por ser um bairro muito grande, oferece a possibilidade de conquistar um número, só corrigindo aqui, um número de clientes grande. Então, eu tenho um bairro grande que tem uma grande possibilidade de expandir meu negócio. A concorrência nesta área é muito grande, mas pretendemos oferecer uma marmita de qualidade com um cardápio variado. Então, aqui eu estou demonstrando que eu tenho clientes nessa área, né? Eu tenho mercado e eu tenho também competição, tá? Quais as principais ameaças? Então, o que eu coloquei de ameaça? As principais ameaças podem estar relacionadas ao aumento dos preços dos gêneros alimentícios, fazendo com que o valor da marmita aumente. Para minimizar os riscos, para o negócio serão feitas compras semanais em supermercados atacadistas e a cada 3 dias de verduras e legumes na Ceasa. Ceasa é o local aqui onde a gente consegue comprar verduras e legumes mais barato, né? Visando baratear o custo de produção e, consequentemente, a aumentar a margem de lucro. Então, eu já coloquei aqui quais são os desafios que nosso negócio vai enfrentar e aproveitei também para dizer qual seria a alternativa, né, para driblar aí essas possíveis ameaças. Então, eu vou agora para a análise de mercado. Na análise de mercado, eu vou verificar clientes e concorrentes e fornecedores, tá? Então, aqui eu coloquei quem são os meus clientes. Eu tenho que dizer para quem eu viso, a minha empresa visa atingir que tipo de clientela. Então, a empresa visa fidelizar principalmente trabalhadores das empresas que se concentram na Avenida Rodolfo Scherman, visto que algumas não têm tempo de ir para almoçar, ir para casa almoçar. As marmitas também serão vendidas para as donas de casa, que no dia a dia não tem tempo para cozinhar. Desculpa aqui alguns errinhos que eu estou corrigindo, né? Eu fiz construí o plano para trabalhar com vocês. A ideia é trabalhar com marmita de boa qualidade, custo baixo, visto que esses trabalhadores, a maioria são assalariados, na realidade aqui, e precisam economizar no custo com a alimentação. Então, esses são os meus clientes, né? Eu quero focar naqueles que são trabalhadores que não têm tempo de ir em casa cozinhar, né? Mas eu tenho que procurar expandir. Eu tenho que também oferecer para as donas de casa que não têm tempo, né, de cozinhar. Claro que nem todo dia elas consomem, mas naqueles dias que elas chegarem em casa não achou tempo livre, elas vão lá e fazem o pedido da marmita. Estudo dos concorrentes. Então, meus concorrentes, como nós conhecemos o bairro, eu conheço dois restaurantes deliveries. Eles não estão abertos ao público e eles trabalham apenas com entrega de marmita. Então, eu coloquei aqui o nome deles, Puro Sabor e Sabor de Mãe. Então, esses dois eu conheço, inclusive eu uso, né, eu faço o consumo dessas marmitas. Né? Então, eu coloquei aqui por base em relação ao atendimento, em relação ao pós-venda, né? Depois que você compra, como é que a pessoa te atende. E a gente colocou aqui números que aqui embaixo da minha planilha está dizendo de 6 é excelente, 5 muito bom, 4 bom, 3 regular, 2 ruim e 1 muito ruim. Então percebam que como eu conheço os meus concorrentes, eu fui colocando aqui números, né? Atendimento pós-venda, aqui 5, canais de distribuição,
quando você tem mais de um canal de distribuição, se você pode comprar por delivery, se você pode comprar pelo WhatsApp. Então eu coloquei 5 para eles e coloquei 6 aqui porque eu estou acreditando que a minha empresa vai ter mais canais de distribuição. Tá? Coloquei aqui divulgação, coloquei garantias oferecidas e localização, não é o caso, eu não preenchi. Política de crédito, quando você tem as possibilidades de oferecer para o seu cliente crédito, o débito, o Pix, né? Então essas você tem que ver quem mais oferece vantagem. Então aqui eu acho que nesse nível nós temos 6 para cada um. Preços, coloquei 6 e 5 para esse, porque esse aqui eu acredito que seja um preço mais elevado. Qualidade do produto eu coloquei 6, 4 para esse, 6 para esse. Tá? Então, o que seria o ideal? Seria você somar, fazer um somatório aqui dessas pontuações, né, e verificar, né, dessas empresas aquela que tem uma pontuação maior, né, porque a sua empresa, a gente tem que sempre que buscar entre as empresas concorrentes, eu tenho que no final das contas estar com uma pontuação maior que elas. Tá? Então a ideia é essa, fazer uma escala aqui, tentar construir uma escala do que você conhece desses concorrentes e verificar se você consegue, de uma certa forma, atingir uma pontuação maior do que esses concorrentes, né? Segundo a sua opinião. Então, em relação aos fornecedores, a gente pode colocar aqui o que você tem de fornecedor, né? De onde você compra? Você compra de uma atacadista, você compra da feira, você compra do Ceasa, né? Então, eu poderia colocar aqui também a feira da Ceasa, né? Como o meu fornecedor. E aí eu vou colocando da mesma forma que eu fiz para os meus concorrentes, eu vou colocando pontuações também, né? Em relação ao atendimento, em relação à capacidade de entrega, condições de pagamento. Eu vou ver também, eu tenho lá na Ceasa, eu tenho preços bons, mas será que a logística, né? Será que a questão dos preços, eu tenho formas de pagamento mais acessíveis, o preço do produto. Não, a Ceasa oferece bons produtos. Aqui na feira do entroncamento eu já não tenho produtos tão baratos. Então eu vou colocando aqui numerações aqui que são, na realidade, são fictícias, né? São qualitativas. E aí isso só lhe ajuda a entender. Quanto mais fornecedores você tem, melhor, porque você pode analisar justamente aqueles que são melhores, né, que se adequam melhor à sua demanda, ao seu dia a dia, né, a política de relacionamento com essas empresas, se é boa, se é ruim, tá? E aí você vai tentando criar uma escala aqui, aonde os fornecedores que tiverem maior pontuação são aqueles que você vai então priorizar no seu dia a dia. Dentro do plano de marketing, dentro do plano de marketing, a gente tem descrição dos principais produtos e serviços. Então, aqui eu botei assim, serão oferecidas marmitas tradicionais com cardápio variado, arroz, feijão. Eu botei assim, arroz, feijão, salada crua ou cozida e uma proteína. Como alternativa, trabalharemos também com cardápios fits para quem deseja fazer dieta. Todos os alimentos serão preparados no dia com base nos pedidos dos clientes. Estratégias promocionais. Usaremos anúncios no jornal da Marambaia e nos grupos de associações locais. Panfletos também serão distribuídos em academias, supermercado e em outras empresas do bairro, oferecendo o cardápio tradicional e o fit. Estratégia de comercialização. Como é que eu vou vender? Né? De que forma? As vendas serão feitas com WhatsApp e pelos aplicativos de delivery. Tá? E nós temos o iFood, né, o Uber Eats e outros, né? E também vendedores externos, né? Vendedores externos também farão visitas às empresas do bairro para fechar parcerias de fornecimento diário de marmitas para os funcionários, pagos que serão, vamos botar assim, que serão pagos pela própria empresa ou pelos funcionários que solicitarem o serviço. Serviço não, que solicitarem as marmitas. Então, aqui eu coloquei que será feito pelo WhatsApp, mas aí a ideia também é bater nessas empresas de porta em porta, né, oferecendo, né, para criar essa fidelização. Imagina que a empresa ela custeia a marmita do funcionário. Então, o que ela pode fazer? A gente pode ofertar um preço um pouquinho mais barato, né, e a empresa
ela fideliza com você aquelas marmitas, então você só vai fazer entrega. Então todos os dias vamos dizer que ela encomende 20 marmitas. Então todos os dias a gente já tem aquele número de marmitas que vão ser fornecidos, aí só vai precisar que o funcionário defina qual é o tipo de proteína que ele quer, tá? E aí ele diariamente vai ser catalogado esse pedido. É importante informar aqui, deixar claro, que quando você faz convênio, parcerias com deliveries como o iFood, você tem uma margem, você diminui a sua margem de lucro, tá? Porque aqui, geralmente, o iFood ele cobra uma média de 15% a 20% do seu lucro, do valor do final daquele produto, vai para o aplicativo, tá? Então é importante a gente também pesar isso na hora do financeiro. Claro que você também ganha no aplicativo, quando o restaurante está no aplicativo, você ganha ao mesmo tempo, a comercial, você consegue fazer propaganda do seu restaurante, você consegue fazer uma divulgação, né, do seu produto. Então você já está fazendo ali o marketing também. Estratégia de competitividade, né? Competitiva. Como estratégia de competição, será oferecido um combo de marmita mais suco mais sobremesa para clientes que incluírem no preço da marmita o valor de R$ 3. Então, se a pessoa quiser, além da marmita, um suco mais uma sobremesa, ela incluiria R$ 3 ali naquela compra. Para clientes que enviarem o seu pedido até as 9 horas da manhã, será enviado junto com a marmita um suco de graça. Serão coletados dados dos clientes, como data de nascimento, para que no dia do aniversário sejam enviados para ele uma marmita com suco sobremesa de graça, retribuindo dessa forma a fidelização dos clientes. Então, eu coloquei aqui resumidamente, mas no dia a dia da empresa, outras estratégias você vai vendo o que dá certo, o que não dá certo, e você vai alterando também essas estratégias de competição. Plano operacional. Então, a gente vai começar com o layout da empresa. Então, nesse layout, por mais que o restaurante funcione em casa, você tem que pensar o seguinte, né? A sua fábrica de marmitas, vamos dizer que você pegou um quarto da sua casa e você vai adaptar ela para ser a sua cozinha industrial. Então, você tem que pensar nesse espaço, aonde vai ser o seu depósito de alimentos, né? O local dos freezers, né? Você tem que ter mais de um freezer no mínimo, porque você vai ter que estocar algumas coisas, você tem que estocar, né? Então, a área de montagem, a área de lavagem, a área que você vai pesar, né? E para poder fazer a entrega para o motoboy dessas marmitas. Então, você tem que pensar nesse espaço, né? Por mais que você não alugue um espaço, mas você tem que pensar dentro da sua própria residência em criar, né, reformar o espaço que você tem para você atender de uma forma mais adequada esse dia a dia. Estime a capacidade de produção e comercialização. Então, aqui eu coloquei que a estimativa é de produção de 40 a 60 marmitas por dia, tá? Necessidade de pessoal, eu coloquei uma cozinheira, por quê? Porque eu vou ser MEI, uma empresa MEI, então eu só posso ter no máximo uma cozinheira, um funcionário. Então eu coloquei aqui, claro que se vocês quiserem colocar mais de um funcionário, 2 funcionários, aí a gente só altera lá na frente, pode colocar como microempresa, tá? É claro que os custos, né, já mudam, né, mas a gente pensa aqui apenas em um funcionário, uma cozinheira. Gente, além do salário que essa pessoa vai receber, eu tenho que ter os encargos sociais. Então, além desse valor aqui, coloco uma média aqui de R$ 800, que vão estar incluso aqui parcela de férias, parcela de 13º, INSS, a questão do transporte, né, se a pessoa pegar transporte, né, então eu coloco que na realidade o custo de um funcionário, carteira assinada, uma CLT, é em torno aqui de R$ 2.150 para a empresa, tá? Então, eu vou agora para o meu plano financeiro, estimativa dos custos pré-operacional. Então, pré-operacional é o que eu tenho que fazer de melhorias, de reforma, de adaptação do espaço que eu tenho para que ali funcione meu restaurante de marmitas, né? Então,
Eu coloquei aqui R$ 2.000 de reforma do imóvel, taxa de abertura de empresa como meio, não preciso pagar esses valores. Compra de equipamentos, fogão, geladeira, liquidificador, marmiteiros, eu botei aqui em torno de R$ 8.000. A gente sabe que a linha branca hoje está muito cara, né? Então eu coloquei aqui R$ 8.000. Móveis e utensílios, R$ 2.000. Equipamento de informática, R$ 3.000. Se a pessoa tiver computador e quiser tirar isso aqui, né? Claro, pode tirar. Veículo, eu não coloquei a compra de veículo, né? Por ser uma microempresa que a gente vai trabalhar com pessoas que tenham já, os entregadores têm que ter ou a bicicleta ou a moto para fazer entrega. No caso dos custos operacionais, eu já adaptei minha cozinha, já comprei todos os utensílios, ela está pronta para funcionar. Mas qual é o custo que eu vou ter mensalmente, né, com o funcionamento dessa empresa? Então ele está dividido em custos fixos e custos variados, tá? Então, variáveis. Então, o que é o fixo? Eu vou ter aluguel, vou pagar aluguel? Não, eu estou montando a minha casa, eu vou desconsiderar o aluguel, mas eu vou considerar que eu vou ter vários freezers funcionando, geladeira, né? A gente vai ter outros utensílios elétricos, então eu coloquei aqui um valor de 300, mas acredito que poderia, dependendo, pode até chegar a R$ 500. Coloquei o valor de um funcionário, salário, marketing, R$ 200. Esse marketing, a gente sabe que a gente pode usar muito hoje o marketing digital para fazer essa propaganda, mas a gente colocou aqui também a questão da impressão de panfletos para principalmente os clientes conhecerem a empresa no início. Impostos aqui, eu coloquei R$ 100, mas precisa ver realmente a questão, o MEI, hoje em dia o MEI está pagando em torno de R$ 80, 70 e fraçãozinha, R$ 80 de imposto mensalmente. Aí eu coloquei aqui R$ 300 de material de limpeza, uma cozinha tem que estar bem limpa, bem higienizada, né? Gasta-se muito com sabão, então pode até ser um valor maior. Fechamos aqui o nosso custo fixo em R$ 3.050, tá? No caso dos custos variados, o nome já está dizendo, é aquilo que varia, né, com o tempo, varia de acordo com a minha produção, varia com o mês, tá? Então eu coloquei aqui, antes de preencher esse valor, eu coloquei aqui um valor de 300, um valor para a produção de 40 marmitas, tá? Aqui tá sendo estimado num valor de R$ 265. Então, por dia, tá? Aqui, deixa eu só corrigir aqui. Então, R$ 265. Deixa eu ver aqui. Então, se eu fizer uma produção durante 20 dias mês, né? Eu vou ter aqui, deixa eu só rever aqui esse cálculo. 20 vezes 265 dá 5.300. Então tá certo aqui. Então, esse aqui, 265, é o custo para eu produzir 40 marmitas. É claro que se essa demanda aumenta, eu vou ter que ajustar isso aqui para 50, para 60, né? Então eu fiz aqui o custo dia, tá, de produção. Então vamos lá. 5.300 de matéria-prima. Eu coloquei aqui para a produção de 40 marmitas vezes 20 dá 800 unidades. Então, a 50 centavos nós temos R$ 400 de gasto com embalagem. Logística de distribuição. Eu coloquei aqui durante 20 dias R$ 30 dia, né, para o entregador, visto que ele vai trabalhar nesse horário de 11 até 1 hora, no máximo 2 horas. Eu coloquei um valor estimado aqui, então daria R$ 600 mês. Gás de cozinha, botei 3 unidades a R$ 120, 360. Então, esse aqui, 6.660, é o custo variável da minha produção. Estou pensando nesse custo aqui para me produzir 40 marmitas dia, tá? Vamos deixar claro isso. Gente, uma coisa importante é o meu capital de giro. Depois que eu calculei o valor das minhas despesas fixas e das minhas despesas variáveis, o ideal é que eu comece meu negócio já com uma reserva, que corresponda a 3 vezes o valor da minha despesa fixas e 3 vezes o valor da minha despesa variável, tá? Então, isso aqui vai totalizar um capital de giro de quase 30 mil, R$ 29.130.
Ah, mas normalmente a gente não tem. Eu já começo uma empresa com pouco dinheiro, eu sou MEI, eu não vou ter como guardar 30 mil só para capital de giro, só para deixar lá em caso de necessidade, tá? Mas o ideal é que seja de 3 a 6 meses que você tenha guardado para iniciar um negócio, tá? Não é possível 3 meses, então pelo menos 1 a 2 meses você tem que estar guardado, tá? Esse aqui é um dinheiro para situações emergenciais. Vencer um boleto, você precisa pagar, e aí, em vez de ir no banco pedir emprestado, você já tem esse dinheiro em caixa, tá? Resumo dos investimentos necessários. Então, bora enxergar agora quanto, depois de preencher as primeiras planilhas, o que eu preciso realmente de dinheiro. Então, eu vou pegar qual é o meu custo pré-operacional, ou seja, de instalação, de montagem da minha cozinha, custos operacional mês, 9.680, e eu vou colocar aqui também o meu capital de giro, que é o meu caixa lá que eu deixo reservado. Então, resumindo, para eu abrir essa empresa, eu vou precisar aqui de em torno aqui de 53.810 reais, tá? Esse é o valor total que eu preciso para começar meu negócio, tá? Só um minutinho. Recursos, aí eu tenho que ver de onde que eu vou tirar esse dinheiro. Eu tenho aqui, gente, eu coloquei aqui mais ou menos recursos próprios, 20 mil reais, recursos de terceiro, eu coloquei 10 mil reais. Vamos dizer que um parente vai me emprestar esse dinheiro, eu vou pagando aos poucos ao longo do tempo. E eu resolvi também pegar mais 23 mil com o banco, né, para completar esse valor que eu preciso para abrir minha empresa. Isso aqui é muito variado e aí você pode preencher conforme você deseja, né? Ah, não, eu vou preencher, eu vou ficar só com recursos próprios, não vou pegar nada emprestado de ninguém, vai depender do que você tem guardado. E aqui, gente, para finalizar, análise de cenário. Essa aqui é a parte mais importante, é a conclusão do plano de negócio de vocês, tá? Então eu tenho aqui, ó, receita total com vendas, é quanto eu lucro se eu vender 40 marmitas por dia durante 20 dias. Então eu calculei aqui, deu 12.800. Ao valor, lembrando bem, vamos lá, esse aqui, a unidade, eu estou calculando ao valor de R$16, tá? Então, R$16 vezes 40, eu vou ter o valor dia, e esse valor eu vou multiplicar por 20, eu vou ter o valor mês. E aí eu vou ver o seguinte, se eu vender 40 marmitas dia vezes 20, eu vou ter esse valor, mas eu vou ter esses custos aqui, custos variáveis e custos fixos. Então, se eu diminuir a minha receita desses custos, eu vou ter um saldo de 3.150, que é como se fosse o meu saldo, eu, dono da empresa. Agora, se eu tiver um cenário pessimista, se em vez de 40 marmitas eu só vender 30 marmitas por dia, durante 20 dias eu vou ter um lucro, aqui eu vou ter uma receita de 9.600, e aí com essas despesas aqui eu vou ter um prejuízo de R$50. Agora, se eu tiver um cenário otimista, ao invés de vender 40 marmitas, eu venda 50 marmitas dias, esse valor já sobe para 16 mil minha receita, e aí eu vou ter um lucro líquido de 6.350, tá? Então preste atenção. A gente tem que analisar os três cenários, o provável, o pessimista e o otimista. Dentro do cenário pessimista, o ideal é que você inicie a empresa, mesmo que num cenário pessimista, você não tenha prejuízo. Então, o que eu faria? Eu voltaria lá nos meus planos financeiros, nas minhas despesas, e tentaria ver se eu conseguiria enxugar alguma das despesas que eu tenho. Por quê? Porque eu só vou abrir esse negócio se mesmo no cenário pessimista eu ainda consiga ter uma margem de lucro, mesmo que pequena, tá? Porque claro que todo negócio quando inicia, ele vai aos poucos, as pessoas não conhecem, e é aos poucos que você vai conquistando a clientela. Então, o ideal é que, eu terminei meu plano de negócio. Foi negativo, né? Não tem problema, eu posso encerrar meu plano de negócio aqui. Só que a decisão de abrir esse negócio deve ser tomada principalmente com base nessa análise de cenário. E aí você tomar a decisão se aqui você abriria ou não esse negócio, né? Então eu vou dizer o seguinte, eu
irei abrir a empresa, mas verificar, mas tentar fazer parcerias para aumentar o número de vendas. Então, eu não vou mexer, então, decidi não mexer no meu orçamento, mas o que eu vou fazer? Eu vou, então, tentar aumentar de 40 para 50, fazer parcerias com as empresas para poder garantir a minha venda diária dessas marmitas que eu preciso para cobrir minhas despesas. Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham entendido e tenham sucesso aí na montagem do plano de negócios de vocês.